Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula onde iremos falar sobre o neurotransmissor ácido gama-aminobutírico, mais conhecido como GABA, que também é um neurotransmissor pertencente à família dos aminoácidos. O GABA é considerado o principal neurotransmissor inibitório do cérebro. Então perceba que ele faz uma função em oposição ao glutamato. E é interessante observar também que as concentrações do glutamato vão influenciar diretamente na síntese do GABA, já que o GABA deriva do glutamato. Se a gente recordar, os neurônios glutamatérgicos, através da ação da glutaminase, convertem o aminoácido glutamina em glutamato. Porém, os neurônios que secretam GABA, eles possuem uma enzima que é a glutamato descarboxilase, que conseguem converter o glutamato em GABA. Aproximadamente 20% das sinapses corticais são GABAérgicas e níveis ótimos de GABA estão associados a efeitos que combatem a ansiedade e o estresse. Além disso, o GABA é fundamental para promover o que a gente chama de sinapses inibitórias laterais, que participam em vários processos de comunicação dos neurônios, a fim de a gente tornar as informações muito mais precisas. O glutamato, ele tem papel fundamental na modulação de outros neurotransmissores, regulando a própria secreção desses neurotransmissores. Além disso, ele participa na redução de ritmos cerebrais, o que contribui para levar a gente para um estado de maior relaxamento, induzindo maior presença de ondas alfas, que podem ser avaliados através do eletroencefalograma. Então, o GABA vai ter um papel importante para começar também a induzir uma transição do estado de vigília para um estado de sonolência. Além disso, ele previne impulsos neurológicos excitatórios intensos, que estão associados, por exemplo, em situações de ansiedade ou de maior estresse. Essa inibição desses estímulos excitatórios intensos, por exemplo, impede também a geração de crises convulsivas. Os principais precursores para a produção de GABA são os aminoácidos teanina, glutamina e taurina. Então, a suplementação ou a ingestão desses aminoácidos na alimentação tem um impacto positivo na produção do GABA. Quando a gente fala do GABA, é comum a gente fazer a comparação com o glutamato. E alguns autores trazem uma relação entre os níveis de GABA e glutamato para que a gente consiga manter um processamento adequado das estruturas neuronais. Então a gente pode pensar na relação dos dois como um sistema binário, onde um vai gerar normalmente a ativação de um processo e o outro vai inibir esse processo. Então, como exemplo, o glutamato, que tem efeito excitatório, ele tende a ativar sinapses excitatórias, enquanto o GABA, que tem ação mais inibitória, acaba anulando ou bloqueando ou modulando esses efeitos. Podemos destacar como exemplo os circuitos neurológicos associados aos núcleos da base, que são fundamentais para que a gente consiga realizar e controlar os nossos movimentos. Então, esses circuitos da base, que vão incluir aqui os núcleos caudado, putamen, núcleo subtalâmico, o globo pálido interno e externo, que são um conjunto de núcleos subcorticais, eles têm função de permitir a liberação para que a gente consiga realizar o movimento, ao mesmo tempo que impedem a realização de movimentos incorretos. E toda essa dinâmica desses circuitos se dá principalmente pela participação de neurônios glutamatérgicos e neurônios GABAérgicos. Então, a princípio, o glutamato ele aumenta a atividade cerebral, enquanto o GABA tem a função de inibir essa atividade. E o equilíbrio desses dois é fundamental para que a gente consiga manter um adequado funcionamento do sistema nervoso central.
Então a gente acredita, por exemplo, que transtornos associados à ansiedade possam se originar de um desequilíbrio entre GABA e glutamato, onde a gente observa aumento da atividade glutamatérgica com redução da atividade GABAérgica. Aqui a gente tem alguns exemplos de suplementos que podem auxiliar nesse balanceamento. Então temos aqui taurina, L-tianina, N-acetilcisteína. Temos o chá verde rico em várias substâncias que parecem promover a regulação de GABA e glutamato. Além disso, vitamina B6, como a gente viu anteriormente, a vitamina B6, que é a piridoxina, ela é fundamental na síntese, na conversão do glutamato em GABA. Além disso, vitamina D, magnésio e zinco também se mostram interessantes para auxiliar nesse balanceamento. Em relação agora à parte mais neurofisiológica, a gente vai falar sobre os receptores. A gente sabe da existência de receptores pós-sinápticos e receptores pré-sinápticos. Os receptores pós-sinápticos do GABA incluem tanto os receptores inotrópicos quanto os receptores metabotrópicos. Dos receptores inotrópicos, a gente destaca o GABA-A e o GABA-C, com foco principal no GABA-A, e temos aqui dos metabotrópicos o receptor do tipo GABA-B. Já em relação aos receptores pré-sinápticos, a gente vai ter aqui um transportador de GABA, que é o GAT, que tem a função ali principalmente de recaptar o GABA lá da fenda sináptica e trazer de volta para o interior do neurônio pré-sináptico. E temos aqui o VAT, que é o transportador vesicular de aminoácido inibitório, que vai ter o papel de pegar o GABA lá do citoplasma e transportar ele para dentro das vesículas de secreção. Aqui a gente consegue visualizar um exemplo de um receptor do tipo GABA-A. Perceba que o receptor ele é formado por várias unidades. Temos aqui unidade beta, unidade alfa e unidade gama. A gente consegue observar nessa imagem também que o receptor GABA, além de ter um sítio de ligação para o GABA, ele vai ter sítios de ligação para várias outras substâncias, como por exemplo, os fármacos benzodiazepínicos e os barbitúricos. Além disso, a gente vai ter a ligação de várias substâncias que vão ter efeitos anestésicos. E aqui não mostra, mas também a gente vai ter ligação para um outro neurotransmissor inibitório, que é a glicina, que tem uma ação parecida com o GABA. Só que a glicina ela é encontrada principalmente na medula espinhal. Então, os receptores GABA-A e GABA-C, eles são canais iônicos que, quando são ativados, eles se abrem e permitem o movimento de cloreto. E aí, se a gente lembrar, o cloro tem carga negativa. Quando o cloro vai para dentro dos neurônios, ele vai induzir uma inibição, colocar os neurônios no que a gente chama de estado de hiperpolarização. Isso vai dificultar a gente conseguir excitar aquele neurônio. Por isso, então, que o GABA tem efeito inibitório, ele permite a entrada de cloro. Aqui nessa imagem a gente consegue ver então o neurônio pré-sináptico, temos o neurônio pós-sináptico, onde a gente encontra os receptores GABA-A, GABA-C e GABA-B, e temos ainda uma célula da glia que vai ter um papel importante. Então, assim como a gente viu no metabolismo do glutamato, temos aqui a glutamina, que é convertida em glutamato, e pela ação da glutamato descarboxilase a gente converte ele em GABA. O GABA vai ser transportado para dentro das vesículas pelo seu transportador vesicular. Quando temos um potencial de ação chegando no final desse neurônio, temos a abertura do canal de cálcio. Isso promove influxo de cálcio, que é fundamental para promover a liberação dos neurotransmissores. No caso aqui temos a liberação de GABA, se ligando no receptor GABA-C e no receptor GABA-A. Quando ele se liga a esses receptores, a gente tem a abertura do canal e são canais de cloro que vão induzir a entrada de cloro, vão permitir essa entrada de cloro
o que leva ao estado de hiperpolarização. Aquele GABA que ficou na fenda sináptica, ele pode ser recaptado pelo seu transportador GAT. Então o neurônio recapta ele para remover ele da fenda sináptica para poder ser reutilizado. Além disso, ele pode também ser recaptado pela célula da glia, onde ele é convertido em glutamato, glutamina e pode ser transportado novamente para o neurônio GABAérgico para ser reconvertido em GABA. Agora, vamos falar um pouco do receptor metabotrópico, que é o GABA-B. Então, temos aqui a glutamina sendo convertida em glutamato e depois convertida em GABA. Vamos transportar o GABA para as vesículas. Temos o potencial de ação chegando, isso vai induzir a entrada do cálcio. O cálcio agora vai induzir a liberação do GABA. E nesse exemplo, o GABA vai se ligar no receptor GABA-B, que vai estar associada a uma proteína G, que é uma proteína localizada dentro da membrana e ancorada a esse receptor. No caso, essa proteína G é o que a gente chama de proteína GS, que é uma proteína G excitatória. Ela vai ser ativada com a ligação do GABA, vai translocar pela membrana, até encontrar uma enzima localizada na membrana chamada adenililciclase, que pega moléculas de ATP e converte eles em AMP cíclico. O AMP cíclico vai ter uma dupla função nessa célula. Primeiro, ele vai induzir a abertura de canal de potássio, e isso favorece a saída do potássio. Além disso, ele vai induzir o bloqueio da abertura de canal de cálcio. Esse duplo efeito, abrir canal de potássio e bloquear o canal de cálcio, também induz uma inibição do neurônio. Então a gente percebe que todos os receptores de GABA, GABA-A, GABA-B e GABA-C, vão ter um efeito no neurônio pós-sináptico inibitório. Existem algumas substâncias que vão interferir no funcionamento do GABA. Por exemplo, o álcool, a gente fala que ele tem efeito GABAérgico. Então, ele aumenta a atividade dos receptores GABA, causando ali uma sensação de relaxamento e sonolência. Então, o álcool, ele acaba tendo esse efeito por promover a ligação de GABA. Uma informação importante, também interessante do álcool, é que ele também pode inibir receptores NMDA. Como a gente falou na aula de glutamato, o NMDA ele é um importante receptor de glutamato e participa de um processo chamado de potenciação de longa duração, que se acredita ser a base na consolidação da memória. Então, o álcool, principalmente em dosagens mais elevadas, pode bloquear o NMDA. E aí isso poderia justificar por que essas pessoas, esses indivíduos, quando fazem um consumo exagerado de álcool, muitas vezes não se lembram muito bem, né, da noite ou do dia anterior. E aí poderia ser por esse bloqueio no processo de potenciação de longa duração. Além disso, temos aqui alguns fármacos, como os barbitúricos, os benzodiazepínicos, os anticonvulsivantes e os anestésicos, que podem atuar bloqueando os receptores GABA. Né? Na verdade, os barbitúricos, os benzodiazepínicos e os anticonvulsivantes, eles atuam aumentando a atividade GABA nos receptores GABAérgicos, o que vai reduzir a excitação do sistema nervoso, causando então um quadro de sedação, redução da resposta associada ao estresse, resposta ao medo, bem como também um possível efeito anestésico. A gente sabe, por exemplo, que na medula espinhal existem neurônios GABAérgicos que, quando ativados, bloqueiam a transmissão da dor. Ou seja, o GABA também pode ter um efeito analgésico a nível da medula espinhal. Para a gente poder exemplificar um pouco da ação do GABA, né, porque ele é muito complexo e a gente não tem circuitos específicos GABAérgicos, porque ele vai estar espalhado praticamente em todos os circuitos.
mas só para a gente poder avaliar. Eu tenho aqui na figura A um aumento da atividade da amígdala, que é uma estrutura muito importante no reconhecimento da experiência emocional, principalmente associada ao medo. Então, quando a gente tem um aumento da atividade da amígdala, a gente observa que ela vai espalhar essa informação excitatória para várias áreas localizadas no sistema no que a gente vai chamar de sistema límbico. Então, temos aqui a ativação de núcleos do tronco encefálico, destacando aqui a substância cinzenta periaquedutal e o locus coeruleus, que vão aumentar o nosso nível de alerta. Temos respostas a nível dos núcleos hipotalâmicos, que vai aumentar a nossa resposta emocional ao medo, bem como também modificações dos nossos sistemas viscerais. Temos a amígdala excitando o córtex pré-frontal órbito-frontal, e aqui essa resposta pode influenciar ou reduzir a nossa capacidade de inibição do comportamento, o que potencializa, o que amplifica a nossa resposta ao medo, bem como também estimular o córtex cingulado anterior, que tem um papel fundamental em armazenar e comparar memórias, principalmente emocionais. Quando eu tenho ação GABA na amígdala, a gente observa uma redução dessa resposta, ou seja, uma diminuição da excitação da amígdala. Então perceba que o GABA ele acaba tendo uma função nesse circuito em reduzir a resposta ao medo. Então, muitas vezes, indivíduos que apresentam uma hiperatividade da amígdala, como, por exemplo, indivíduos com transtornos ansiosos, indivíduos com síndrome do pânico, eles podem se beneficiar do tratamento de medicamentos que aumentam a atividade GABAérgica. Então, GABA é um dos neurotransmissores essenciais envolvidos na ansiedade e na ação ansiolítica de muitos fármacos usados no tratamento dos transtornos de ansiedade. Quando a gente pensa na alteração no sistema GABAérgico, a gente pode então pensar em algumas condições, como por exemplo na ansiedade, transtornos associados à ansiedade, quadros de insônia, elevação de catecolaminas, principalmente norepinefrina e epinefrina, que vão estar associadas a um aumento no nível do estado de alerta. Além disso, já foi associado a alteração do GABA em compulsão alimentar, principalmente quando o indivíduo tem compulsão alimentar por doces. Em outras condições, como a epilepsia, na esquizofrenia, transtorno do espectro do autismo, também já foi identificado alteração nas sinapses GABAérgicas, bem como também em transtorno bipolar do humor. Com isso, finalizamos a nossa aula de GABA. Bons estudos e até a próxima.